Olá, viva! Sejam bem-vindos ao The Talk Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje connosco temos o professor Mário Simões, psiquiatra, professor jubilado da Universidade de Medicina de Lisboa, com vasta experiência em psiquiatria e psicologia transpessoal. É também presidente do Conselho Consultivo da Alobrata, em Portugal, autor de livros, investigador, palestrante sobre estados modificados de consciência e cofundador dos Agentes Ativos da Felicidade. Professor Mário Simões, é uma alegria e honra tê-lo aqui conosco na primeira entrevista, na entrevista de estreia do The Talk Zone. É praticamente um batismo. Mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e confiança em aceitar este desafio. Bem, é uma honra, deixe-me dizer, ser assim a pessoa convidada para iniciar, enfim, este projeto. É uma honra. Na verdade, gostaria que fosse com grande impulso por aquilo que me contou, por aquilo que me disse do seu projeto. Eu acho que é algo de inovador. Portanto, trazer assuntos de fronteira com um mínimo de critério científico. Um mínimo. Porque mesmo a ciência, para ser ciência, tem que ter dúvidas. Senão, não é ciência. Isso é importante. De certo modo, eu diria que é mesmo esta indecisão, muitas vezes, a dúvida que faz avançar a ciência. Conheci o professor Mário Simões durante a pós-graduação em Psicologia Positiva, no ISP, onde o professor nos deu uma disciplina de resiliência e crescimento pós-traumático. E desde então venho a seguir o seu trabalho e descobri que entre as várias áreas de atuação, de pesquisa, enfim, de intervenção, há uma área ou um tema que compartilhamos também o interesse, um tema, vá lá, assim um bocadinho fora da caixa. Fronteira, tema de fronteira. Exatamente. E que teremos a oportunidade de falar um bocadinho mais adiante aqui ao longo desta conversa, mas para já eu gostaria realmente de que falasse um pouco da sua trajetória profissional, com foco na sua paixão pela hipnose e pela regressão, e como é que chegou a esta abordagem transpessoal? Portanto... Então, eu, digamos, me licenciei em Medicina em 73, já lá vão muitos anos, como posso fazer as contas, e no último ano do curso eu já tinha interesse em psiquiatria. E depois havia a possibilidade de um dos assistentes que eu tive de nos ensinar hipnose clínica. Então, à noite, lá íamos, eu e um grupo de pessoas, aprender com esse assistente, no Júlio de Matos, imagino, íamos para a biblioteca e ali treinávamos e aprendi hipnose clínica. E aquilo ficou-me ao longo do curso, porque comecei a ver o potencial que a hipnose clínica tinha. A hipnose é um outro estado de consciência, diferente do sono, do sonho ou da imaginação. Isso está comprovado cientificamente, portanto, até de um ponto de vista do eletroencefalograma e da fenomenologia, e eu vi o potencial que esse estado que nós induzíamos, com técnicas e com palavras específicas, levava-nos a imaginar, a entrar noutros mundos, e eu diria quase que poderia trazer isso para a medicina. Na altura, quando acabei o curso, tinha disponibilidade, não tinha ainda muito trabalho, e pensei, vou fazer uma licenciatura outra. E fui fazer, portanto, uma licenciatura no velho ISCS, não é? No velho ISCS, onde se aprendia também antropologia. E fiz antropologia porque pensava, será que eu vou para a África? Estávamos ainda naquela, antes do 25 de Abril, eu iniciei em 73, e eu
bom, então convém saber alguma coisa de antropologia, fiz também um outro curso, logo a seguir de medicina tropical. Acontece que durante a antropologia percebi que havia uma disciplina que falava sobre uma antropologia médica. E eu pensei, então o que é que se aprende aí? E vi que se utilizavam outros estados de consciência, que eram induzidos pelo medicine man, pelo feiticeiro, pelo xamã. Eu disse, o que é que ele faz? Ele utiliza plantas, ele utiliza dança, utiliza cânticos. Eu disse, e cura as pessoas? Cura, claro que cura. Pelo menos dentro daquele contexto. E eu pensei, então, se eu trouxer um pouco daquilo que os xamãs utilizam para a minha prática clínica, com o que eu sei de hipnose clínica, e fiz exatamente essa fusão. E hoje, ainda hoje, pratico hipnose clínica, trazendo muito daquilo que aprendi na altura, com todas essas técnicas ditas xamânicas, do medicine man, do feiticeiro da tribo, e utilizo, portanto, desde a palavra, o cântico, a repetição, os estados de relaxamento, que depois também, continuando a estudar e a aprender e a misturar algo que eu via que os xamãs também utilizavam. Era uma espiritualidade. Eles viajavam para outros mundos para tentar captar ou trazer partes da alma, entre aspas, não é? Do paciente. E aí eu, quando fui depois para a Suíça, acabei com o tempo militar, foram um ano e meio, porque foi 25 de Abril, e eu tinha-me candidatado a uma bolsa de estudos para a Suíça, e fui para a Suíça, onde estive quase 2 anos. E quando eu cheguei lá, deram uma possibilidade, como era um bolseiro, de escolher as disciplinas que eu queria. E então, aí, desde a prática espiritual de Santo Inácio de Loyola, um semestre a praticar as práticas espirituais, ou, por exemplo, a demanda do Graal. Na Suíça eu contactei outras técnicas psicoterapêuticas ligadas à espiritualidade. Isso tudo contribuiu mais ainda para aquilo que já tinha começado a gostar no final do meu curso de medicina. E quando regresso, então começo a praticar. Portanto, foi um complexo vário que se juntou, que deu esta oportunidade de eu hoje poder praticar e ensinar estas técnicas. Isto é um resumo muito resumido de vários anos. Sobre a questão da regressão, parece-me um tópico bastante interessante que podemos explorar um bocadinho mais. O que é que para si faz sentido? É algo que deva ser utilizado? É um recurso, um último recurso? Ou poderá, desde logo, ser considerada como uma solução para uma determinada questão que a pessoa pense que por essa via pode ser auxiliada? A sua pergunta tem realmente uma razão de ser, porque quando vamos a uma consulta, por exemplo, de psiquiatria, trazemos queixas. Queixas que muitas vezes nós identificamos a curto prazo algo que se passou, um fenómeno, uma discussão, um trauma. Ok, e nós então, estabelecemos esse nexo, essa relação entre aquilo que se passou há pouco tempo e aquela queixa que nós trazemos, seja uma insónia, uma grande ansiedade, uma crise de ansiedade, a perda de um ente querido, um acidente de tráfico onde ficamos bloqueados, etc., debaixo de um caminhão. Se aí é fácil, noutras situações não temos um nexo. E vemos que a pessoa já tinha, desde a sua infância, algo que não percebia. E então supomos que isso estaria na sua infância. E as técnicas que se vão usar, claro, a clássica psicanálise, portanto, vai-se sempre retornar à infância, à procura desse tempo perdido ou de algo que ficou perdido. Claro que é um tratamento longo, geralmente 1 ano, 2 anos, 3 anos, com uma ação por semana, e claro, começou a pensar se não poderíamos fazer uma hipnoanálise. Isto é, portanto, num outro estado de consciência, ir buscar informação que estaria por lá perdida, algures no tempo. Acontece é que nós não temos um vídeo do nosso cérebro, não temos uma gravação e, portanto, aquilo que vamos recordar são construtos de algo que nós temos por uma fotografia, por uma pessoa que nos disse algo, o pai ou a mãe que contou um episódio de infância, mas vamos construir algo com sentido. O estranho nisso é que quando regressamos sob a hipnose a um tempo passado, e se calhar a um outro espaço, que já não é aquele onde a pessoa está a viver atualmente, a pessoa constrói algo com muito sentido.
é como se tivéssemos, digamos, ilhas dispersas, que são verdadeiras, que a pessoa recorda com realidade, mas no intervalo entre as ilhas a pessoa constrói, digamos, uma relação. Portanto, há um sentido naquilo que se reconstrói, mas algumas coisas são simplesmente para preencher espaço. Então nós ficamos com uma quantidade de informação que de certo é verdadeira, alguma dela, outra não. Daí que a hipnose clínica teria que ser, digamos, sem dúvida, como um método de atingir algo relacionado com o passado, mas que deveria ser confirmado de outro modo. É exatamente por isto que eu estou a dizer que não pode ser usada em tribunal. Porque as pessoas, se usassem aquilo que vem sobre a hipnose em tribunal, tem lá muita coisa verdadeira, mas tem muita coisa também inventada. Daí que os tribunais recusam isso. Agora, existe uma hipnose em psiquiatria forense, em algumas universidades, para recolher dados que vão ser confirmados de outro modo. Portanto, outras pessoas que dizem, isto é verdade o que ele disse, quer dizer, há fotografias, e então passa a ter validade se houver confirmação de outro modo. Portanto, a hipnose clínica de regressão é, sobretudo, um instrumento exploratório de hipótese de trabalho. E outras vezes a pessoa diz-me, sim, agora é que eu estou, nunca tinha pensado nisso. E isso, olha, vá confirmar. E se for confirmado, nós vamos trabalhar isso. Acontece que durante uma sessão, muitas vezes a situação é vivida com uma intensidade dramática que a pessoa não tem dúvidas nenhumas que aquilo se passou. Mas nós também sabemos que muitas vezes, quando estamos a sonhar, é um sonho, é um pesadelo, não se está a passar e estamos a viver com toda a corporalidade, com todos os sintomas. E, no entanto, quando trabalhamos sobre hipnose e em regressão, admitimos que aquilo, naquele momento, é a verdade. Então, o que nós dizemos à pessoa, aquele programa que a pessoa faz juntamente connosco, para, a partir dali, passo a fazer de outro modo. Aqui, agora, eu percebi porque é que foi isto. Para ela, aquilo é real. E é curioso que a hipnose deixa exatamente um programa que é, digamos, combinado com o terapeuta e com a pessoa do seu novo programa. E como aquilo é feito naquele estado de consciência, fica um efeito residual que se prolonga durante 1, 2, 3, 4 semanas e temos que fazer um rapel, como nas vacinas. Uma sessão única não chega. Temos que fazer a segunda dose, uma terceira dose, repetindo um pouco o que foi o programa final. E isto tem tido resultados em pessoas que tinham já tentado outras técnicas, a utilização de medicamentos, a psicanálise, etc. E daí que há bocado disse, será que deve ser um primeiro recurso ou um último recurso? Era a sua pergunta. As pessoas que vêm fazer hipnose clínica para uma situação que não resolveram é o final da linha. Já fizeram tudo, fizeram técnicas várias, técnicas de psicanálise, fizeram psicoterapias cognitivas, fizeram programação neurolinguística, fizeram uma quantidade e disseram assim, a hipnose. E vem isso como fim da linha. Outras pessoas vêm logo de início e dizem, eu gostava de perceber isso. Ok, então vamos por isso. Entramos logo. Quando a pessoa quer isso de início, que não seja por uma curiosidade, gasta-se tempo. A hipnose é o fim da linha, porque numa sessão não chega. Gasta 1h30, mais ou menos, para fazermos aquilo muito bem feito. A indução, o trazer a pessoa de novo. Isso gasta logo 20 minutos de início, mais 20 minutos, meia hora, e depois o programa novo e a vivência fica cara. Portanto, várias sessões com 1h30, portanto, costuma ser o fim da linha. Mas com excelentes resultados para quem não teve resultados antes com as técnicas que tinha tentado. Portanto, isto é para responder que pode ser o princípio, como pode ser o fim da linha. Muito bem. Sr. Professor, quando ainda sobre este tópico, quando se fala em hipnose, muitas vezes associa-se à regressão. Sim, sim. Sim, mas existe também a hipnose do futuro, ou seja, a progressão. Pode ser utilizado, é algo que possa e deva ser utilizado em alguns casos, e quais são esses casos em que pode ser aplicado e os resultados, enfim, que poderão ser alcançados por esta via. Vamos falar disso.
Só para dizer que, na verdade, está a pegar em pontos que não são os mais, digamos, vulgares na hipnose médica, estritamente médica. Geralmente a hipnose estritamente médica é para tratar disfunções várias, cardíacas, hipertensão, situações ligadas ao aparelho gastrointestinal, a dor crónica, que é uma das grandes indicações para a hipnose, o parto feliz, portanto, já digo parto feliz, não digo o parto, portanto, digamos, com anestesia ou sem anestesia feita por hipnose, mas o parto feliz, portanto, e no fundo, isto, agora, fazendo a ponto para a progressão, depois de ter falado de outros aspectos, onde em todas as áreas da medicina se utiliza a hipnose clínica, esta aqui é mais numa psicoterapia. Numa psicoterapia onde nós vamos jogar com algo que nós chamamos saudade. Nós temos saudade das coisas boas, um ente querido que está muito longe, sei lá, aquela situação onde vivemos um tempo feliz, aquele país que visitámos e gostávamos de voltar, portanto há saudade. A saudade é um sentimento que ao mesmo tempo causa algum sofrimento, mas também ansiamos para que se repita. No fundo, isto é a saudade, é um sentimento estranho, mas anda à volta disto. Então, o que nós vamos fazer, quando fazemos uma progressão, combinamos com a pessoa o que é que quer do seu futuro, o que é que gostava de realizar, e tudo isso é falado, tudo isso, e a certa altura vamos criar uma saudade do futuro imaginado. Portanto, vamos jogar com a saudade. Então, nessa progressão, o que vamos fazer é levar a pessoa a um tempo, a um outro espaço, numa outra idade, ou pode ser dentro de dias, para preparar um exame, a ansiedade perante um exame, por exemplo. Pode-se utilizar, criar esse futuro feliz para que tudo corra bem, etc. As pessoas podem ver-se, digamos, que tinham uma ansiedade antes dos exames, isso passa-se muito com estudantes, nós podemos criar uma paz de espírito em que a pessoa leva aquele programa que já vivenciou antes sob hipnose e aquilo vai atuar porque nós damos essa ordem. Quando se levantar de manhã, nesse dia, tudo isso, vai sentir-se muito bem disposto, o sentimento de que vai tudo correr bem e vê-se já fazer a prova com sucesso. E, portanto, a progressão, de certo modo, não é tanto para ver um futuro, vamos lá ver, que a pessoa desconhece, mas para ter o futuro que a pessoa quer. Portanto, vamos criar um futuro do qual a pessoa tenha saudade e que a pessoa, de certo modo, já está, digamos, quase condicionada por isso, por ela mesma. Embora a hipótese há bocado, depois de ver futuros, há realmente alguns grupos, eu conheci na Suíça, curiosamente, a certa altura, quando eu fazia uma destas disciplinas, que era exatamente a busca do grau, estive ao lado de um suíço que me contou, veja lá, vou-lhe contar isto, que tinha um grupo... Eu não percebi, professor, não percebi o nome da disciplina. A disciplina era, digamos, a busca do grau. Busca do grau. O cálice sagrado. Portanto, andámos um semestre naquilo, a estudar aquilo, e estava ao meu lado, um suíço que me diz assim, sabes que isto não é só a busca do grau, também se pode conhecer o futuro. Eu, na verdade, nunca tinha pensado nisso. Então, mas como é que tu fazes? Eu e um grupo reunimos assim uma vez por semana e vamos para o futuro. Portanto, imaginamos um ano e vamos todos para aquele ano em grupo e, no fim, partilhamos aquilo que cada um viu do futuro. E, portanto, ele fazia isso num estado de hipnose, sem dúvida, hipnose mais ligeira, de relaxamento, e, no fim, eles contavam aquilo que havia de comum. Então, havia uma espécie de uma nuvem à volta de 5 a 10 pessoas contavam histórias semelhantes. Isso era considerado a grande probabilidade de vir a suceder. E acertavam muitas coisas. Inclusivamente, na altura, estávamos assim, após a eleição do Papa João Paulo I, quando eu estive na Suíça, e ele diz-me assim, olha, este Papa, ele vai morrer dentro de muito, muito em breve. Isso, mas que coisa, foi agora eleito. Mas olha, com o meu grupo, veja lá, acaba por morrer. E depois diz-me assim, ainda não sabíamos quem era o próximo Papa. Então, e vocês já sabem quem é o próximo? Sabe? Na minha naivete, na minha ingenuidade, digo assim, já vai ser um polaco. Eu digo assim, mas pá, não sei quem sabia. Sabe? Isto é para lhe dizer que quando as pessoas, isto é possível, é um potencial incrível entrar num estado ampliado de consciência para ter acesso à informação. É como se o futuro
já está muito delineado, mas ainda não precipitou na realidade, ainda não é real. E eu sei tanto mais o futuro quanto mais próximo eu estiver dele. Eu posso dizer, dentro de 5 minutos continuamos a conversar. E a probabilidade de eu acertar é 99,9. Mas e se suceder um tremor de terra dentro de momentos? Mas a probabilidade de eu acertar é elevadíssima, quanto mais próximo eu estiver do tempo. Daqui a 15 dias, baixa um pouquinho a minha probabilidade de acerto. E daqui a um ano, menos ainda. Portanto, é para lhe dizer que isto funciona assim quando estamos num outro estado de consciência, é uma ampliação daquilo da informação. A informação anda aí e há pessoas que a captam em determinados estados de consciência. E o grupo trabalha ouvindo a opinião de todos e vendo que ficamos aqui à volta de uma nuvem. Estamos todos mais ou menos a dizer a mesma coisa, mais ou menos. Então fica assim uma nuvem tipo um fumo de cigarro. Se é só um, eu vejo através dele. 2, 3, 10, 20, 100. Aqui a nuvem fica densa, eu já não consigo. É de uma certa densidade. Mas eu também a posso fazer desaparecer soprando. Porque é para dizer como a realidade é construída. Está e não está, pode ser modificada, mas temos acesso a ela ainda num plano de projeção que a pessoa possa ter. Isto, portanto, para lhe dar o potencial, como falou, de ir para o futuro. Este grupo que eu conheci, ou melhor, esse senhor, contou-me histórias desse género que eu estou agora a transmitir. Sim, sim, mas é interessante fazer essa partilha, muito obrigada, porque na realidade hoje, não é? Isso já se passou algum tempo desde essa época em que o professor participava nesses grupos e hoje, 2025, há uma aproximação cada vez maior da ciência com estas... com este mundo do holístico, com este mundo da espiritualidade, não é? Alguns experimentos e alguma informação ou redescoberta de algum trabalho até científico que foi feito no século passado e que está agora a surgir e a compreender-se cada vez mais os fenómenos, como esse que falou, portanto um fenómeno que dentro daquilo que é a nomenclatura de um Amit Goswami, por exemplo, fala dos processos de transferência de potencialidade, portanto, essa possibilidade de se captar, digamos assim, a informação que está num outro plano, mas que está quase, digamos assim, a manifestar-se, a materializar-se, e antes dessa materialização há quem, devido a ter essa abertura, consiga captar essa informação, que não deixa de ser uma vantagem e não deixa de ser realmente algo que pode até ajudar a organizar uma qualquer situação, qualquer processo. Mas, de facto, há hoje em dia já há uma outra compreensão para quem estuda e para quem é interessado naturalmente desses fenómenos e para os curiosos sobre estes fenómenos, se lhes causa, digamos assim, alguma estranheza, que não é algo que seja místico necessariamente, nem oculto, na realidade ainda não é totalmente compreendido. Portanto, há essa possibilidade já de alguns dos fenómenos ser reconhecido o padrão que está subjacente, ser conhecido a própria mecânica que está subjacente, portanto a física quântica, a mecânica quântica têm feito muito desse trabalho, portanto hoje em dia há cada vez menos margem para rejeitar estes fenómenos com receio do mesmo, efetivamente já vem muita compreensão e clareza sobre toda a área da ciência e que me deixa particularmente feliz. E era sobre este aproximar, este entrecruzar entre ciência e espiritualidade que eu gostaria de lhe colocar, uma vez que está muito próximo também de todos estes dados, não é? Que nos falasse quais são os dados que existem hoje, tudo sobre o impacto da espiritualidade e da meditação no cérebro e no comportamento humano. Ok. De qualquer forma, só uma breve introdução àquilo que disse. Tudo começa e a neurociência começou a perceber que estes estados sejam ligados à criatividade, qualquer que ela seja, a poesia, seja a escrita, seja a arte, a pintura,
seja também toda a fenomenologia paranormal, seja ainda também que até a parte espiritual mística, tudo começa com modificar o nosso estado de consciência. Estamos neste momento num estado de consciência vigil. Estamos acordados, muito, muito acordados. E, portanto, críticos, etc. Estamos num tempo e num espaço, que é este, e tudo isso que eu disse antes tem uma porta, e a porta é modificar este estado de consciência. Daí que se começaram a chamar estados modificados de consciência. E quando isto começou, as pessoas começaram com, enfim, nos anos 60, 70, com o haxixe, com a erva, com o cannabis, e aquilo modificava, e as pessoas começaram a contar coisas que não eram desta dimensão em que nós estamos agora, desta realidade. E na altura as pessoas ficavam um bocado até às vezes confusas, baralhadas, e aquilo que surgiu na literatura científica era estado alterado. Ficavam um bocadinho alteradas, não eram assim uma coisa tão clara, estados alterados de consciência. E começaram, enfim, a proibir isso exatamente, porque não só veio o cannabis, como veio o LSD, como vieram as psilocibinas, e aquilo foi tudo proibido porque as pessoas alteravam, na verdade, a sua consciência, seja devido à dose, seja porque pessoas que não podiam tomar se ficavam alteradas com aquilo. Mas havia pessoas que não tomavam nada, que praticavam, como disse, a meditação, que praticavam simplesmente, e a meditação, há vários tipos de meditação, muitos mesmo. A que está mais conhecida foi aquela que falou, atualmente, mindfulness, mas eu sou do tempo em que se aprendia a meditação transcendental, em que com o Guru Maharaj Yogi, com quem eu também tive conhecimento quando estive na Suíça. Na Suíça foi assim um momento em que eu tinha a possibilidade de aprender tudo. E, na verdade, por exemplo, com esse tipo de meditação, o que nos dão é, digamos, um mantra. E o mantra vai buscar as suas raízes aonde? À Índia, ao hinduísmo. O mantra é um som que se pronuncia 180 vezes e há frases sonoras para ter um determinado fim. Para entrar num estado, digamos, elevado de consciência, é o velho Aum, repetir, Om Mani Padme Hum. Portanto, há uma quantidade de mantras, só para dar a ideia de que estas técnicas de meditação, que hoje são mais conhecidas como mindfulness, mindfulness o quê? Atenção plena. É estar atento só ao que se passa neste momento, comigo e com o mundo à volta. Portanto, é estar atenção ao ruído que passa, o avião, alguém que toca a campainha, digamos, um som, uma coisa que cai, um carro a passar, a ambulância, onde é que eu tenho a minha mão, o meu pé. Portanto, estou atento a tudo, o michão ali. Portanto, naquele momento, eu não estou a prestar atenção, digamos, a uma coisa só. É tudo. Mindfulness, atenção plena. Então, nesse momento de atenção plena, é como se eu expandisse para, não só para aquilo que está à minha volta, o meu corpo, os sons, mas expande. Então, a atenção plena, depois de eu estar atento àquilo, é como se ainda expandisse. Eu posso entrar noutros estados de consciência. Portanto, posso utilizar posturas, ficar em certas posturas, pessoas põem as mãos, pois, enfim, digamos, com as pernas cruzadas, a postura mantida altera a consciência, esses psicodélicos alteram a consciência, a meditação, qualquer, que já falámos de 2 ou 3, Zazen, também pratiquei Zazen, é verdade, é outro tipo de meditação, e, portanto, tudo isso modifica esta nossa consciência. Então começámos a perceber que os estados que não são estes e que ampliam, deixámos de chamar estados alterados porque já não são tão alterados como isso, passaram a ser modificados em relação a este, mas quando esses estados que são modificados vão mais longe, mais fundo, mais tempo, ampliam. Então passamos a contactar com outras realidades que, quando lá estamos, são tão reais ou mais do que esta. Quando lá estamos. E é isso que, portanto, muitas pessoas que, praticando longamente isto, têm experiências, desde experiências de quase morte, experiências místicas, experiências sobre contacto com pessoas que já cá não estão, e começamos a perceber que mesmo os grandes escritores, os grandes mestres de arte, que são criativos, colocam-se neste estado de consciência ampliada. Portanto,
passam a ter acesso a outro tipo de informação e que trazem para esta terceira dimensão. Tudo para dizer que, no fundo, estas situações é simplesmente modificar este estado que estamos agora, de tridimensional, acordados neste estado de consciência. Quando modificamos este estado, abrem-se outras avenidas, outros tempos, outro espaço, e isso então permite-nos viajar para o futuro, para o passado, para outras dimensões. E quando lá estamos, é quase tão real como esta. Quase tão real como esta. Daí que eu costumo dizer, quem faz experiências utilizando psicodélicos, que hoje estão muito, eu diria, um pouco na moda, sem dúvida, para tratar algumas situações psiquiátricas difíceis de tratar, devem ser acompanhados. Importante. Quer dizer, não fazer experiências com psicodélicos a sós, mas acompanhados. Ou com alguém com quem nós estamos muito bem e sentimos que nos pode, digamos, acompanhar nessa viagem, ou então com um psicoterapeuta, que é o que se está a fazer em muitas clínicas, não só no estrangeiro, mas também já em Portugal. Portanto, a experiência de tratamento com psicodélicos, sobretudo a ketamina. A ketamina era um anestésico que se utilizava para fazer operações aos olhos, mas depois chegou-se à conclusão que também induz ampliação da consciência, provocava experiências de quase morte. Imagino que pessoas que nunca tinham ouvido falar disso, etc. Outra área que queria também que falássemos sem aprofundar tanto, porque não estaríamos aqui uma tarde inteira a falar sobre isto, e é maravilhoso, mas podemos fazê-lo noutro momento, que é este contacto que o professor teve, até mesmo enquanto psiquiatra, enquanto na abordagem de hipnose clínica, digamos assim, que é mais correto falar, com relatos de contactos com seres de outros planos dimensionais. Seres de outros planos interdimensionais. A hipnose clínica, como disse, portanto, é um estado ampliado de consciência. E, portanto, isso permite viajar, quer dizer, portanto, nós vamos até onde o paciente ou o terapeuta vai. Quer dizer, o limite é aquilo que o paciente e o terapeuta põem como limite. Porque já vi pessoas que tentaram ter experiências diferentes daquelas habituais, mas se o terapeuta não tem abertura para isso, para dizer isso é possível, a coisa não vai, ou se o paciente também não tem esse potencial de dizer não, isso nunca dá, também não vai. Portanto, é preciso estar numa disponibilidade interna para dizer assim, deixe-me ir, vamos ver, vamos à procura. Ok, então aí é possível, na verdade, haver, digamos, encontros transdimensionais. E talvez um dos clássicos, e que sucede muitas vezes em pessoas que perderam, por exemplo, um ente querido e que gostariam de despedir-se dele porque nos estiveram longe, porque nos estiveram no momento da morte e tal, e muitas vezes procuram, já fui procurar várias vezes, para, digamos, mas eles estão bem, eu não tive tempo, eu digo assim, eu não tenho, isso é realmente uma pergunta que me põe, gostaria de experimentar, mas na verdade esse contacto com outro mundo de pessoas falecidas não é uma área específica da hipnose, quer dizer, talvez com mais experiência, é feito, digamos, em alguns locais, sobretudo espiritualidade, centros espíritas, etc. Mas há umas pessoas que dizem, não, nunca fui lá, eu acho que é possível fazer sobre hipnose. Isso é possível, está aberta a essa possibilidade e há pessoas que estão, então contactam com pessoas que faleceram e têm uma conversa tão real, que as lágrimas caem, há gestos em que as pessoas parece que se estão a tocar e a abraçar, etc. Têm revelações durante essa sessão das quais não sabiam nada, um segredo que estava algo escondido numa casa, e geralmente a mensagem que vem, e isto que eu estou a falar, não é só uma experiência pessoal. O último artigo que saiu da Sociedade Psychical Research em Inglaterra, um artigo no último livro, trata exatamente disso, um livro que só trata de contactos de pessoas
após a morte. Não é? Portanto, pessoas faleceram e depois que contactam. Um estudo de mais de 1000 pessoas que relataram esse tipo de contacto sem ser por hipnose. Portanto, surgiram. Portanto, são outras pessoas de outra dimensão, portanto, falecidos e que surgiram. Eu posso, portanto, sob hipnose, levar a pessoa a ter esse contacto. E já é algo que se buscou para isso mesmo. Ok. E, portanto, essa é uma das hipóteses para dizer que já fiz com algumas pessoas, com excelentes resultados, em que as pessoas ficam muito tranquilas. Quase sempre a mensagem, eu estou bem, não te preocupes. E sempre, quase sempre essa mensagem, eu estou bem, não te preocupes. E as pessoas ficam muito bem com isso. Sentem que fizeram tudo, mesmo nessa outra dimensão, é dito às pessoas que estão a fazer essa sessão, fizeste tudo por mim, obrigado, obrigado. Outra situação que surge também, e esta aqui um pouco já fora, out of the box, não é? Como disse logo de início, são pessoas que vêm ter comigo, e também com colegas meus que praticam hipnose, que acham que se passou algo durante a noite, que não têm uma memória completa, mas acordam com o sentimento que não estiveram ali durante a noite. Têm às vezes marcas no corpo que não tinham quando adormeceram. E bem dizer, será que eu fui abduzida por seres de outra dimensão? E aqui entramos num mundo que há já muita literatura, sobretudo de utilização da hipnose, para fazer um estudo sobre isso, sobre o que é isso da abdução. Isso é real? É fantasia? Não é? E lá está, entramos num domínio em que a vivência é muito real e dramática. Dramática. Então, a que eu assisti, dramática. E aquilo é difícil dizer que a pessoa que está a imaginar aquilo. E há realmente estudos feitos sobre um eletroencefalograma que mostram que aquela vivência é diferente daquela que é habitual, só feita pela imaginação. Completamente diferente. Portanto, e agora, mas isso é efeito da hipnose? Talvez. O que é certo é que ficamos com algumas ideias que cada vez mais pessoas estão a relatar o mesmo sem se conhecerem de lado nenhum. Portanto, dá a impressão mesmo que existe algo, portanto, olha as palavras que eu estou a utilizar, dá a impressão, eu aprendi com um dos meus mestres assim, Simões, diga sempre parece, porque parece, dá a impressão que, na verdade, há situações dessas onde, durante a noite, pessoas teriam sido levadas, não no seu corpo, estranhamente, e cá estamos nós. Como se houvesse uma outra dimensão, não corporal, chame de espírito, chame de corpo astral, há várias designações para isso, e é essa parte que é levada, mas depois traz informação para o corpo biológico. E, portanto, esta é uma das outras dimensões. Ainda também estranho, na experiência de quase morte. Na experiência de quase morte, pessoas que estiveram numa situação difícil de vida, quase de morte, quando vão atravessar o túnel, chegam a um ponto que, durante o túnel, encontram o animal de companhia que morreu, veem uma pessoa que faleceu e que, de certo modo, os recebe, falam com ele, se a pessoa que faleceu, mas só telepaticamente, e chegam ao final do túnel e muitas vezes está lá alguém, de família, ou está mesmo uma figura religiosa, Jesus, que diz, ainda não chegou a tua hora. Estamos já noutras dimensões, como já percebeu, e as pessoas regressam e sentem aquilo tudo como real e mudaram a maneira de estar na vida. Ficaram muito mais espirituais, interessam-se muito mais pelo apoio a outras pessoas, ficam tranquilas, perdem o medo da morte, algumas até desenvolvem uma ou outra capacidade de curar, portanto, estamos noutras dimensões. Isto para lhe dar a ideia de que parece então haver, e também, sob a influência de psicadélicos, pessoas que encontram então já seres com outro tipo características físicas que se diriam mesmo, parecem extraterrestres. Por exemplo, com a ayahuasca aparece muitas vezes seres extraterrestres que parecem o louva-a-Deus, a cara do louva-a-Deus. É verdade. É quase um clássico em pessoas que tiveram experiências com a ayahuasca e que contam isso. Portanto,
parece haver, então, que quando nós expandimos a consciência, que temos acesso a outras dimensões onde existem vivências que ultrapassam aquelas que são desta dimensão onde nós sentimos diretamente no corpo a dor, o espaço, o tempo a passar, porque nessas dimensões não há tempo nem há espaço. É como se estivéssemos, esquecemos do tempo e do espaço. É um pouco como quando estamos num sono normal, vamos dizer assim, a pessoa não tem a noção que passou o tempo, acorda de manhã como se fosse, ainda há bocado me deitei e estou a acordar. Se não olhássemos para o relógio, é como se nada tivesse passado. Então estamos numa dimensão sem espaço nem tempo. E quando estamos nesses estados de consciência, induzidos, por isso tudo que eu disse, pela hipnose, pelos psicodélicos, por certas posições, por cânticos, etc., pela meditação, o espaço e o tempo desaparecem. E vamos então ter acesso a outro tipo de dimensão, possivelmente está presente aqui perto de mim, mas que eu, como estou neste estado de consciência consigo, não tenho acesso. Isto é complicado, se calhar, para muita pessoa que nunca ouviu falar e pensa assim, isto parece tudo uma coisa muito estranha, é muita fantasia, mas não parece ser só fantasia. Olha a palavra que eu estou a utilizar. Não Sim. parece. Quando nós lemos muitos relatos, sobretudo de pessoas com muita prática de meditação, com monges budistas, com homens santos da Índia, eles falam-nos disso habitualmente e fazem sua vida normalmente, e no Ocidente cada vez mais pessoas a ter acesso a estes meios de ampliar a consciência, utilizando meditação, psicodélicos, posturas, hipnose, falam nisso. Portanto, parece haver aqui uma realidade intersubjetiva. Quer dizer, portanto, é uma outra realidade que várias pessoas referem e que há consistência nessa outra realidade. Mas é preciso modificar a nossa consciência para ter acesso a ela. Então, é um processo expansivo e, naturalmente, a par dele, existem outros, digamos assim, aspectos que concorrem para que seja possível. Talvez algumas pessoas, por força de, enfim, algum tipo de dom que possam ter nascido ou que faça, de alguma forma, parte do seu próprio processo, o seu mito pessoal, dispor dessas capacidades mais expandidas, se bem que ainda há pouco falou, e este tema é realmente fascinante, portanto o professor Mário Simões sabe que sou envolvida com este tema e talvez possamos deixar para uma conversa futura, porque na realidade, pese embora seja fora da caixa, como disse, quer dizer, hoje em dia já não há assim grande risco a falar sobre estes temas. Não há grande risco, talvez no passado pudesse haver não só por força do ceticismo das pessoas, mas também uma certa tendência para ridicularizar. Hoje em dia, quem ousa fazê-lo, não estou a dizer que quem o faça não esteja também a tomar uma atitude de alguma forma, de algum, digamos assim, de alguma ousadia, mas quem o faça já há todo um desenvolvimento a nível factual, a nível, portanto, se estivermos a falar, temos neste momento a correr nos Estados Unidos uma comissão de inquérito precisamente a apurar dados relativamente à ovniologia casuística, portanto, a dados de naves que foram encontradas com seres biológicos lá dentro, não é? Conforme os relatos que têm vindo a público, mais alguns avistamentos que não se atribui a ser engenharia ou produção humana, mas, enfim, todo o interesse que tudo isto tem suscitado, e tivemos o ano passado, há cerca de um ano, sensivelmente, o próprio Parlamento Europeu a discutir o tema da ovniologia, trazido por via da segurança
aeroespacial, mas é um tema que tem vindo a ser introduzido na agenda e estas pessoas, estes médiums que referem terem contactos com seres estelares, com seres de outras dimensões galácticas, pelo mundo fora. Portanto, quem pesquisa o assunto acaba por perceber que muitas destas pessoas que dizem hoje em dia que têm contactos com estes seres, e falando aqui também do próprio trabalho que a professora Gilda Moura tem feito, tem colaboração consigo, não é? De falar não só os casos que chegam a tratamento ou ao contexto clínico, que são algumas vivências não muito positivas, mas foi reconhecido um padrão de, nos últimos anos, haver os ditos contactados e esta distinção entre abduzidos e contactados, portanto, pessoas que referem ter tido, relatam esses contactos e que a sua vida de alguma forma se vai transformando. Há bocado falou, por exemplo, sobre médiuns, pessoas que têm, digamos, acesso à informação porque já nasceram assim. Há realmente alguns estudos feitos sobre isso. Um deles é que, na verdade, há uma espécie de, diria, hereditariedade quase sempre matrilinear. Uma mãe, uma avó já tinha acesso à informação de modo paranormal. Sabia o que se ia passar antes de se saber por outro modo. E um estudo que saiu há cerca de um mês, feito no Brasil sobre médiums, mais de 500 médiums, em que foi estudado de um ponto de vista genético, há realmente uns genes que eles têm e que as outras pessoas que não têm essa capacidade mediúnica não apresentam. Portanto, há parte genética nisso. Se isso é passado pelos pais, quase sempre, como disse, numa linha que vem da mãe, outras pessoas possivelmente podem, de certo modo, ativar. Nós todos temos os genes e há genes que facilitam que surjam qualquer coisa, há genes que podem ser ativados ou que podem ser fechados. E, portanto, pessoas que praticando habitualmente estados ampliados de consciência podem, de certo modo, passar a inscrever no seu código genético, portanto, e isso passaria a chamar-se epigenética. Antigamente pensava-se que os genes não podiam ser alterados, não podiam ser modificados de maneira nenhuma, e hoje temos uma disciplina nova que é a epigenética, é a maneira de, utilizando algo que à volta, seja pela dieta, seja pela prática de meditação, é possível alterar a expressão dos genes. Eles continuam, mas exprimem-se mais ou menos. Portanto, isso chama-se epigenética. Eles não são alterados, mas a sua expressão é alterada. E, portanto, é possível, através dos estados ampliados de consciência, digamos, alterar e transmitir isso para os seus descendentes, ou alguns herdam isso logo, quase sempre numa linha da mãe. Portanto, para só completar aquilo que disse sobre a possibilidade cada vez maior de haver uma abertura para, eu diria, que só quem não pensa muito nisso é que não tem essa ideia de que não somos os únicos neste universo. São mais de 300 milhões de galáxias. Nós estamos numa que se chama, como é que se chama aquilo? É a Via Láctea. A Via Láctea. Estamos numa pontinha da Via Láctea, um pontinho. E estamos num pontinho pálido azul, como dizia o Carl Sagan. Meu Deus, então e é aqui que há vida? Só aqui? Impossível. Impossível. Portanto, há de certeza outro tipo de vida, mais ou menos parecida com a nossa, possivelmente, sei lá, um pouco diferente na sua aparência facial, dos dedos, etc., mas e que existe por aí. E com uma tecnologia com muita probabilidade muito superior à nossa, porque há cada vez mais relatos, como disse muito bem, está a ser objeto pela via da segurança espacial, não só do Congresso e do Senado americano, cada vez com maiores audições de pessoas especializadas que vão lá e que contam isso, como mesmo no Parlamento Europeu este assunto está a ser estudado. E eu estou convencido, exatamente porque é impossível haver só vida inteligente aqui neste pálido ponto azul, que durante este ano, e isso aí estou a arriscar se calhar a dizer isto,
vai haver uma disclosure, vai haver uma abertura onde vai ser dito que sim, na verdade existem outros seres que ainda não se quiseram mostrar porque acham que somos ainda um bocadinho esquisitos, violentos, paranoicos, mas quando chegar à altura que eles vão se manifestar. E, portanto, é uma questão que estou convencido, e isto é polémico, até ao fim do ano vamos ter umas revelações estranhas à volta desse tema. Realmente é muito polémico o Sr. Professor Mário Simões, mas também, enfim, eu penso que aos poucos estamos a ser introduzidos como um povo, digamos assim, uma civilização, nós seres humanos, um povo de comunicação intergaláctica, por isso todo este, digamos, movimento fará parte de algo que está para surgir, não é? Há esta expectativa que está para surgir. Alguma revelação este ano. Até ao fim do ano é mandatório porque é impossível esconder tanta informação que existe por aí, tantos relatos que existem por aí e, portanto, pode vir pela via, digamos, da defesa dos países, que se calhar não são seres extraterrestres, são armas e coisas de género esquisitas de outros povos aqui deste planeta, mas eu acho que isso é simplesmente para camuflar algo que se está a apresentar cada vez mais como uma verdade de interação, de relatos que vêm de há mais de 60, 80 anos, de estruturas que se encontram neste planeta que seriam impossíveis de construir perante a história que nós conhecemos. Portanto, há muitos dados, cada vez mais, que nos levam a dizer que houve outra civilização, pelo menos no passado aqui, que já cá não está, mas que cada vez se está a apresentar mais e que é uma questão de mais uns tempos para isso haver essa abertura e dizer sim, não somos os únicos no universo. Não somos os únicos. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu aproveito aqui esta deixa para fazer aqui uma leitura ainda antes de terminarmos, estamos quase a chegar ao fim, mas aqui uma leitura de Jacques Bergier, que o Sr. Professor bem deve conhecer, marcou toda uma geração. Marcou a minha geração, Bergier e Paulo, Felipe Paulo e Jacques Bergier. Exatamente, em que diz o seguinte: logo que sejam apurados métodos de observação e de detecção de tachyons, receberemos provavelmente sinais emitidos por outras raças, portanto ele refere-se a outras raças estelares. E talvez venhamos a detectar os dispositivos de observação das inteligências que certamente nos observam, como nós observamos culturas microbianas ao microscópio. Portanto... Um paralelismo, um excelente paralelismo. E é isso, Sr. Professor Mário Simões, muito obrigada realmente por toda a sua disponibilidade, estarmos aqui a falar sobre estes temas, uns mais dentro da caixa, outros mais fora da caixa, mas eu penso com utilidade, que é essa também a razão pela qual este projeto foi criado, quem possa interessar, a quem possa realmente, para quem esteja envolvido, quem esteja em espírito de busca, para quem realmente não fizer sentido nenhum e acharem que é uma papetice, pois muito bem, existem outros conteúdos, com certeza que gostarão. Aqui no The Talking Talk Zone há de facto esse interesse em trazer aqui uma série de áreas de estudo, de investigação, terapêuticas, que se intercruzam com a espiritualidade, com o transpessoal. Portanto, é essa, digamos assim, o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito, e trazer realmente quem esteja no terreno e tenha este conhecimento, facilidade, esta sabedoria, esta vontade também para falar. Exatamente. Eu acho que neste momento, enfim, dada a minha disponibilidade, não só profissional, enfim, sou professor jubilado de uma faculdade e, portanto, já não tenho nada a perder. E, portanto, posso falar daquilo que eu cheguei, conclusões a que eu cheguei depois de muita prática clínica, depois de muita leitura e portanto, é uma opinião. E como lembro-te
o Miguel Tamen, que escreveu um livro exatamente que começava sobre opiniões, e ele dizia cada um tem a sua, e se nós entramos em guerra, não vamos a lado nenhum, portanto, ouvimos e construímos a nossa. Ou porque aderimos àquilo que ouvimos, ou porque rejeitamos. E estamos a construir-nos, estamos a sermos pais. Exato. É, exatamente, é um campo, é um espaço de partilha, não é? Não pretendemos também de convencer nem doutrinar ninguém, é apenas realmente partilhar aqui os nossos interesses. E, professor Mário Simões, é um até já, talvez, aqui, porque estes temas têm pano para mangas, têm pano para mangas, e mais uma vez muito obrigada, foi um prazer realmente enorme estarmos nesta conversa, a arrancar aqui o da Talk and Talk Zone, e a todos aqueles que nos ouvem agora, neste momento, ou mais à frente, se são conteúdos que são interessantes, deem o seu vosso sincero like, para que também tenhamos esse feedback e saltamos, partilhem a quem fizer sentido, e pronto, e despeço-me de todos vós com um abraço fraterno, muito amor incondicional para todos, porque precisamos dele, efetivamente, e é um até já aqui no The Talk and Talk Zone. Muito obrigado, foi um prazer e até uma próxima vez. Obrigada.